Bom dia, tudo bem, primeiro ano? Eu sei que essa câmera não é das melhores, tá? Eu sei que a resolução da câmera do meu celular é melhor, só que pelo menos agora eu consigo fazer uma apresentação de slides com a minha carinha. Ê! Tá? Então, assim, ainda não vai ser o que eu gosto, né? Que eu gosto disso aqui, eu gosto de lousa, eu gosto de estar causando. Na verdade, gostar mesmo, eu gosto de estar aí com você, olhando pro seu olhinho. Mas, já que tem que ser em vídeo, pelo menos o vídeo de hoje vai ser uma apresentação de slides com tela dividida e Paulo aparecendo, porque, ó, eu aprendi a fazer isso. Tá bom, gente? Hoje nós vamos fazer, seria aqui um plus da aula passada, vamos dizer assim, tá? Então a gente não tá trocando de aula. Aí a professora começou sem a apostila aberta, tá? Eu não lembro qual era o número da aula que a gente estava fazendo, mas é a aula de variabilidade de gametogênese, certo? Então, aqui, aula 19 e 20. A gente continua nessa aula. Eu vou dar um extra dela, tá? A gente está adiantado no conteúdo, então dá tempo de eu dar uma coisinha a mais para vocês que eu acho bastante interessante estar falando. Eu vou rever isso com vocês, mas se vocês lembrarem um pouco, na aula passada a gente falou da não disjunção de meiose, que aí geram gametas com cromossomos a mais ou cromossomos a menos, que podem gerar síndromes. Gente, nós temos aí que existem várias síndromes, né? E o pessoal só fala da síndrome de Down. Então, eu gostaria de mostrar para vocês as outras síndromes que existem. Para fazer isso, a gente vai de apresentação de slide. Então, vamos ver se a professora sabe fazer isso. Então, eu quero compartilhar a tela com vocês. Essa tela aqui que eu quero. Share. Aê! Se tudo deu certo, você agora está vendo uma imagem de um óvulo como espermatozoide e eu no cantinho da tela, é desse lado que fica, né? E eu no cantinho da tela para ir conseguir conversando com vocês e mostrando o slide ao mesmo tempo, tá? Acho que fica melhor do que aquela voz chata com aquele chiadinho de microfone de fundo, né? Pelo menos assim, eu consigo, né? Eu sou parecida, eu gosto que vocês estejam me vendo. Gente, seguinte, tá? Então a gente viu no ano passado que a gametogênese é o encontro dessa célula gigantona, que é o óvulo, com essa célula que é o espermatozoide. Lembra que eu comentei com vocês que o óvulo ele é grande porque ele tem todas as organelas, enquanto que o espermatozoide traz só meio núcleo. Aqui é a peça intermediária, recheadinha de mitocôndrias, aqui é o flagelo. Só quando acontece a fecundação, só essa parte entra. Tá? Aqui está o acrossomo, que vai liberar enzimas digestivas para furar o óvulo, e aqui está o meio núcleo que você ganhou de papai, ok? Gente, ele não quer passar o slide. Passa, filhinho, passa. Nós vimos que a espermatogênese, vou falar rápido, porque eu já passei na aula passada, que a espermatogênese é o processo de transformação de uma espermatogônia em 4 espermatozoides, e nós vimos que essa espermatogônia, ela vai sofrer mitose, dando origem a pelo menos não, cada processo de mitose dá duas. Há duas espermatogônias, uma delas cresce virando espermatócito primário. O espermatócito primário faz meiose 1, virando os espermatócitos secundários, que fazem meiose 2, virando as espermátides. As espermátides passam pelo processo de diferenciação, chamado espermiogênese, que vai dar origem aos espermatozoides, certo? Então, isso aqui a gente já viu na aula passada. Vimos também a ovulogênese, no qual as ovogônias vão originar óvulos. A diferença é que uma ovogônia, um óvulo, certo? E aí nós vimos também que ela se divide por mitose, uma delas cresce virando ovócito primário, que passa por meiose 1, originando um ovócito secundário e um glóbulo ou corpúsculo polar, que vai fazer meiose 2, originando um óvulo, e no final nós temos 3 corpúsculos polares. Acabou minha água. Gente, e aí? Hoje nós vamos falar a respeito das síndromes cromossômicas. Eu adoro essa imagem, tá? Então, keep calm, it's only an extra chromosome, ou seja, fica calmo, só um cromossomo a mais. Ele tem 47 em vez de ter 46 como você. Down é um a mais. Existem as síndromes de um a menos. As síndromes de um a menos, aí a gente teria só que mudar aí. It's only, como que eu falo? Um a menos cromossomo, tá bom? Gente, vamos pensar um pouquinho. Nós temos 23 pares de cromossomos.
O Down, que é o que você costuma ouvir falar, é um cromossomo a mais no par 21, certo? Só que poderia ter um cromossomo a mais no par 1, um a mais no par 2, um a mais no par 3. Então, percebe que eu posso ter um cromossomo a mais em 23 pares diferentes? Então, isso daria 23 síndromes. Só que eu também posso ter um cromossomo a menos em 23 pares diferentes, então dariam 46 síndromes. Paula, você vai passar todas elas, vai querer que eu decore todas? Não, porque a grande maioria é incompatível com a vida. Por que a gente estuda muito Down? Por que a gente mais escuta falar? Porque a síndrome de Down é uma síndrome compatível com a vida. Pessoas com Down conseguem, né, eles têm a expectativa de vida um pouco mais baixa do que a nossa, mas ainda assim eles chegam à idade adulta. A maioria das síndromes causam aborto espontâneo, e quando eu falo aborto espontâneo, gente, é aborto na formação do zigoto. Essa mulher ela, né, teve ali a formação de um embrião por alguns minutos, e isso já morreu, e vai ser liberado na menstruação, e ela nem vai saber que teve fecundação, tá? Então, você nem percebe isso. Nós vamos falar hoje de algumas síndromes que, infelizmente, causam ou a morte pós-nascimento, então a criança vive alguns minutos. Existem síndromes que a pessoa não atinge a idade adulta, então ela tem só, né, como criança. E vamos falar de algumas síndromes de cromossomo sexual, que essas sim chegam à fase adulta, mas são poucas características, então a gente acaba não ouvindo falar tanto, certo? Gente, lembrando, então, que as síndromes que causam aborto espontâneo a gente não vai estudar porque a gente nem tem as características da síndrome. Paula, dá para ter 48 cromossomos? Incompatível com a vida, tá? Ter 2 a mais não dá nem síndrome, dá aborto. A mesma coisa, 2 a menos. Então, na nossa espécie, a gente tem, né, que as pessoas sem síndrome têm 46, as pessoas com síndrome têm 47 ou 45, certo? Nunca mais do que isso. Eu não marquei que horas eu comecei a aula para ter noção de tempo, tá? Vou marcar daqui para frente só. Gente, e aí, se vocês lembrarem um pouquinho, nós vimos isso na aula passada. Essa aula eu consigo mostrar certinho, então acho que eu consigo falar melhor com vocês. Então, eu vou fazer uma revisão desse slide. Nós vimos aqui uma célula 2N igual a 2, tá? Ela tem 2 cromossomos, então ela, né, o igual é a 2, porque 2N, porque esses cromossomos formam um par. Então, uma célula 2N igual a 2 sofreu meiose 1, dando origem a 2 células com um cromossomo em cada, sofreu meiose 2 e separou as cromátides. Meiose normal, maravilhosa, dando cada cromossomo cada célula com um cromossomo, certo? Aqui tinha 2, aqui tem 1, porque a divisão da meiose ela é reducional. Lembrando que no nosso caso, a gente teria que começar com 46 e terminar com 23, é só para facilitar o desenho, que a gente faz o desenho com só um parzinho de cromossomo. Aí nós vimos que existem 2 formas de não disjunção. Pode ter não disjunção na meiose 1 ou não disjunção na meiose 2. Lembrando que se eu estou falando de separação, seja ela de cromossomo homólogo ou seja ela de cromática, eu estou falando em anáfase. Então, eu posso ter não disjunção em anáfase 1 ou... Opa, desculpa, é desse aqui que está não disjunção em anáfase 1. Não disjunção em anáfase 1 ou não disjunção em anáfase 2, certo? Quando eu tenho não disjunção em anáfase 1, eu não separo cromossomos homólogos. Quando eu tenho não disjunção em anáfase 2, eu não separo cromátides irmãs. Isso tudo, se você não anotou na aula passada, volta ao seu caderno e faz essas anotações, porque isso é importante, certo? Gente, então aqui no caso, a meiose 1 aconteceu de forma adequada, separou os cromossomos homólogos. A meiose 2 dessa célula está perfeita, 2 células aqui formadas bonitinhas, né, 2 gametas, enquanto que dessa célula não teve disjunção na meiose 2, formando uma célula com um cromossomo a mais e uma célula com um cromossomo a menos. Vamos pensar que essa célula seja um óvulo. Se ela for fecundada por um espermatozoide, esse embrião vai ter 47 cromossomos, se for espécie humana, e se for essa célula aqui, vai dar um embrião com 45, certo? Quando a gente tem a não disjunção em meiose 1, não separa cromossomos homólogos, aí aqui em meiose 2 vai separar a cromátide irmã, aqui não tem para separar. Repara que eu tenho 2 células com cromossomo a mais e 2 células com cromossomo a menos, certo? Então, se essas células forem usadas na fecundação,
Essas duas deram indivíduos com trissomias, né, que é quando tem um cromossomo a mais, e essa daqui deram células com monossomias, que é quando tem um cromossomo a menos. Paula, por que trissomia? Por que monossomia? Porque é para você ter 2 cromossomos. Você tem 3 naquele par, né? Porque sempre. Então vamos pensar em Down, tem 1 a mais no par 21, tem 3, então é uma trissomia. Quando tem 1 a menos, vai ficar só 1, então é uma monossomia, certo? Quanto eu tenho no parzinho. Gente, vamos começar falando pela síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards, o que significa esse mais 18? Que tem um cromossomo a mais no par 18, certo? Pessoas com essa síndrome têm uma estatura mais baixa, cabeça pequena, alongada e estreita, zona occipital muito saliente, o pescoço é curto, as orelhas são mais baixas e tem má formação, tem problemas na formação do globo ocular, né? Tem problemas de visão. Palato, céu da boca, alto e estreito, podendo até ser fendido, ou seja, ser aberto. Maxilares recuados, então mais para trás. Mão cerrada, segundo uma forma característica. O segundo e o quinto dedo ficam em cima do terceiro e do quarto. Então, ele fica com a mãozinha assim, ó. Vai ter imagem, tá, gente? Mas a mãozinha fica assim. Pés virados para fora, com calcanhar saliente. Pulgas presentes na palma da mão e do pé, que deixa isso arqueado. Acentuada má formação cardíaca. Anomalias renais, então tem problemas nos rins. E o aparelho reprodutor não funciona. Gente, então, se a gente for olhar o cariótipo dessa criança, o par 1 dela é igual ao seu, o 2 é igual ao seu, o 3 é igual ao seu. Aqui, ó, tá vendo no 18? Um cromossomo a mais, certo? Um cromossomo a mais causa tudo isso. Aqui a gente tem a imagem de uma criança, tá vendo os dedinhos que eu comentei com vocês? Então, uma criança que tem síndrome de Edwards. Gente, essas crianças, infelizmente, não chegam à fase adulta, tá? A expectativa de vida deles é bem baixa. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner é uma síndrome X0. O que significa isso? Lá no par 23, que é o par sexual, essa pessoa, em vez de ter 2 cromossomos, lembra que eu tenho 2X, os meninos têm um X e um Y, ela tem um X. E acabou, não tem o segundo, certo? É uma mulher, tá? Porque para ser homem precisa do Y, então tem só X e é mulher. E aí, essa mulher é chamada de Turner. Então, é uma monossomia do cromossomo 23. O que ela vai ter? Baixa estatura, tá? Então ela é mais baixinha, quando não tratada, chega lá no máximo no 47. Excesso de pele no pescoço. Pescoço alado, né? Que é quando ele é unido ao ombro, então forma assim, sabe? Eu vou mostrar na imagem melhor para vocês. O cabelo vem até bem baixo aqui na nuca. As pálpebras tendem a ser mais caídas, então fica aquele excesso de pele em cima dos olhos. Tórax largos, os mamilos são bem separados. Muitas saliências cobertas por pelos escuros sobre a pele, então ela tem em algumas regiões do corpo uma concentração maior desses pelos. 4 dedos das mãos e dos pés são curtos e as unhas são bem pequenininhas. As mamas, a vagina e os lábios vaginais são sempre maturos. Então, gente, ela vai continuar com as características de criança. Sabe, né? A gente tem uma alteração, tanto nas mamas quanto na vagina, quando a gente passa pela puberdade. É como se ela nunca passasse pela puberdade, certo? Ovários sem óvulos, né? Elas são todas estéreis e tem problemas nos rins. Então, se a gente for olhar o cariótipo dessa mulher, de novo, ó, até o par 22 é igual ao seu, mas aqui no par 23 tem um cromossomo faltando, certo? Além disso, nós temos aqui, opa, não apareceu, a imagem de uma pessoa com a síndrome, tá vendo que eu falei do pescoço alado aqui? Então, o pescoço vem aqui e junta, tá? Ele não é retinho para baixo, como a gente está acostumado, ele forma aqui do lado. Tá? Gente, essas mulheres chegam à idade adulta, apesar de manter suas características femininas como de crianças, elas conseguem viver até a idade adulta, tá? Essa síndrome não é tão complicada, porque nós temos
que o nosso corpo, ele precisa de um X para sobreviver. E o que ele faz? Ele inativa o outro. Então, elas, como tem um X faltando, não vai ser inativado nenhum. Então, por isso que funciona bem, ok? Síndrome de Klinefelter. Agora a gente vai ter de novo no par 23, só que é um cromossomo a mais. Então, essa pessoa tem 2X e um Y. Ela tem 3 cromossomos no par 23, certo? Gente, como será essa pessoa? É um menino, tá? Afinal, se tem Y, vai desenvolver testículo. Então, tem problemas de fala ou de leitura, tá? Então, tem um problema de desenvolvimento intelectual. Os testículos sempre pequenos, então também não passa pela puberdade. Estatura elevada, eles são muito altos, né? Ao contrário do que a gente viu com o Tanner. Tem um pouquinho de formação de mama, afinal ele tem 2 cromossomos X, então vai ter uma elevada taxa de estrógeno e progesterona, então apesar de ser um homem, tem uma pequena formação. Poucos pelos no rosto, tá? Então aqui a gente está falando de barba, muito comum ter problemas auditivos, baixa densidade óssea, que faz com que ele quebre os ossos com maior facilidade, e são inférteis. De novo, nós temos aqui o cariótipo. Olha só, se eu tirasse esse cromossomo aqui, era uma mulher de cariótipo normal. Se eu tirasse esse daqui, era um homem de cariótipo normal. Mas eu tenho os 3 cromossomos juntos. Tá? Então, ele tem um cromossomo a mais, ó, tem 47, sendo que tem 2X e um Y. Aqui nós temos a imagem de um homem com a síndrome. Tá vendo o que eu falei? Ó, ele tem um pouco de formação de mama. Ele não vai ter seio grande igual de uma mulher, mas ele tem uma pequena formação de mama e a gente consegue perceber na região genital o não desenvolvimento do pênis e dos testículos. Ok? Gente, a mais conhecida, a síndrome do amor, né? Que eles são os fofos, é a síndrome de Down. Então, olhos oblíquos, o que seria isso, gente? Os olhos deles são levemente puxadinhos, certo? O rostinho é arredondado. O rostinho do Down ele é muito característico, né? Todo mundo já viu imagem, a gente tem que é uma imagem que você olha para a criança, você sabe que ela tem a síndrome. As mãos são menorzinhas e os dedos são curtinhos. Prega palmar única, essa marca que a gente tem aqui, tá? Fica um risquinho. E as orelhas deles são pequenininhas. Isso não são os problemas, né? Vamos falar dos problemas. Hipotonia, ou seja, tem diminuição do tônus muscular, que faz com que ele tenha dificuldades na fala, dificuldade motora, atraso de articulação e, em boa parte dos casos, problemas no coração, tá? Que são as cardiopatias. Eles têm comprometimento intelectual e, consequentemente, uma aprendizagem mais lenta. Gente, antigamente os pais tinham vergonha de ter filhos com síndromes e deixavam essas crianças trancadas em quartos sem receber estímulo nenhum. Então, nós tínhamos que as crianças com síndrome de Down não se desenvolviam. Gente, se eu pegar uma criança sem síndrome e também não estimular, ela também não se desenvolve. Hoje em dia, a gente já sabe que se eu estimular essa criança desde pequena, então, der os joguinhos educativos, igual eu dou para o filho que não tem síndrome, colocar eles em escolas, claro, escolas especiais voltadas para isso, né? Porque ele vai aprender de forma mais lenta do que uma criança que não tem a síndrome. Mas eles se desenvolvem, sim. Hoje em dia, nós já temos várias empresas que contratam pessoas com Down. Existem pessoas com Down que moram sozinhas, que são casadas, tá? Então, eles conseguem levar uma vida normal, sim, tá? Só que eles têm um pouco de deficiência intelectual, né? Nada que prejudique a sua vida, mas não é como uma pessoa que não tenha. Eles não podem ter filhos, tá? Eles são estéreis. E eles têm, infelizmente, a expectativa de vida deles é mais baixa, né? Então, eles vivem aí aproximadamente entre 40 e 50 anos, certo? Gente, aqui nós temos mostrando a trissomia. Então, tá vendo aqui, ó, um cromossominho a mais. E aqui a gente está vendo uma criança com Down. Gente, a síndrome de Patau. A síndrome de Patau, ela é uma síndrome que dá um cromossomo a mais no par 13, tá? Ela dá um acentuado retardo mental. As meninas nascem com útero bicornado e ovários imaturos. Então, o útero ele é dividido, tá? E os ovários não funcionam.
Os rins são policísticos, lábio leporino, sabe? Quando é aberto aqui, porque não... aqui a gente tem uma marquinha, né? Isso se fecha durante o desenvolvimento embrionário, muitos deles não. A gente vai falar melhor da distância entre os olhos quando eu mostrar a imagem. E alguns casos podem nascer com polidactilia. O que é isso, gente? Um dedinho a mais. Então, nós temos aqui mostrando o cariótipo, né? Se a gente olhar aqui o par 13, tem um cromossomo a mais. E aqui a gente tem a imagem. Gente, eu sei que essa imagem é bastante chocante. Entendeu? Quando eu falei da distância entre os olhos, eu falei que eu ia mostrar na imagem. Então, os olhos deles são unidos. Por quê? Tá reparando que essa criança não tem nariz? E aí, se você olhar direito, aqui em cima tá o nariz. Gente, quando nós temos o desenvolvimento embrionário, os nossos olhos realmente se formam juntos e o nariz aqui em cima. E aí, essa estrutura desce. E a hora que ela desce, ela separa os nossos olhos e vem para o lugar certo. Eles não têm essa descida do nariz. Então, ele tá aqui em cima e os dois olhos são unidos. Entendeu quando eu falei que os outros itens, na verdade, não têm importância nenhuma? Por quê, gente? Essa é uma criança que nasce e sobrevive ali 15 minutos, 30 minutos e vai a óbito, tá? Então, que diferença faz o retardo mental? Que diferença faz os problemas renais, né? Porque essa criança não vai sobreviver, tá? É bem triste. É permitido aborto nesses casos, tá? Quando diagnosticado que é fatal, se a mulher quiser interromper a gestação, ela pode, porque sabe que é uma gestação que vai gerar uma criança que não vai sair do hospital, certo? Gente, super macho, quando a gente vê esse nome, né, parece, nossa, eu sou um super macho. Não, não é. Gente, o que é o super macho? Ele é XYY, então ele tem cromossomo Y a mais lá no par 23. Ele tem estatura elevada, tá? Então eles são sempre muito altos, mas o cérebro deles é um pouquinho menor do que o normal, dentes grandes, orelhas, mãos e pés mais compridos que o normal. Apesar de super macho, eu sei que vocês pensam em outra coisa, ele tem o pênis menor do que o comum e eles são muito agressivos. Gente, reparou que nenhuma característica aqui é visivelmente fácil de ser percebida? Existem muitos homens que são super machos e não sabem, vivem a vida inteira sem descobrir isso. Foi feito um estudo em uma penitenciária nos Estados Unidos e eles viram que boa parte dos assassinos que eles tinham dentro da prisão não sabiam, mas eram super machos. Só descobre isso quando você faz o cariótipo. E aí você começa a entender por que aquele homem é tão agressivo. Ele tem uma liberação de testosterona devido ao cromossomo Y superior, tá? Então, esse homem tende a ser mais agressivo mesmo. E aí é um problema genético, tá vendo? Como é algo muito superior à nossa interpretação do que está acontecendo, né? Então, a maioria dos homens só descobrem quando fazem um cariótipo, tá? Não tem nada que seja fácil de se perceber. Gente, de novo aqui o cariótipo mostrando. Paula, esse não tem foto da pessoa? Não, esse não tem foto da pessoa. Por quê? Porque você não consegue perceber as diferenças. Ah, ele é alto. Gente, quanta gente alta tem no mundo que não é? Por causa de síndrome. Volume cerebral reduzido, ele vai ter mais dificuldade de aprendizagem, mas até aí, quantos de nós não temos várias dificuldades? Dente maior, gente, pouca coisa maior, tá? Orelha, pé e mão maiorzinho, tá? Ele vai calçar um número maior, tá? E o órgão genital a gente não costuma ver nas pessoas, né? Pessoal, a super fêmea é a fêmea com um X a mais. Ela tem um nível hormonal muito alto por causa desse cromossomo extra, volume cerebral reduzido. Eu não gosto desse termo, mas é o que eu acho livre e acabo pondo. Pouca inteligência seria dificuldade de aprendizado, tá? E ela tem que, apesar de você pensar no hormônio elevado, a gente pensa que você vai ter um desenvolvimento maior, não, é igual ao supermacho, tá? Você tem que tanto a vagina como as mamas são reduzidas. Gente, aqui, ó, 3 cromossomos X, só que lembrando que o nosso corpo inativa 2. Então, muitas mulheres também vivem sem nem saber que tem a síndrome. Então, de novo, eu não consigo ter uma imagem para te mostrar, ok? Para a gente finalizar, aqui são, né, são os mais fofos, não adianta eu escolher só eles. Nós temos a imagem de 9 crianças com síndrome de Down, para mostrar para vocês como elas são lindas
e é só um cromossomo a mais, certo? Gente, deixa eu voltar a aparecer eu aqui. Tá, deve ter dado uns 20 minutos de vídeo. Faz aí as anotações, eu sei que os slides têm bastante coisa escrita. E aí a gente até vai abrir a videochamada para ver se tem dúvida, para fazer chamada, porque lembra que a chamada eu faço pela videochamada, mas a gente não tem exercício, porque esse não era um módulo da nossa apostila, mas eu achei interessante passar para vocês como nós estamos adiantados, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula, apesar dessa imagem não ser das melhores, mas eu acho legal a gente falar das síndromes. Não é muito comum, mas às vezes cai no vestibular, tá? Vou contar para vocês que Klinefelter caiu na minha prova, na prova de 2007, né? Na prova que a gente faz em 2006, né? Mas para entrar em 2007, se eu não me engano, na FUVEST. Se não foi na FUVEST, foi na Unesp, mas eu acho que foi na FUVEST. Caiu Klinefelter no vestibular. Então, as síndromes cromossômicas, apesar da gente não ter aula delas na apostila, às vezes elas caem. Então, é bom vocês darem umas anotadinhas. Não precisa saber de cabeça todas as características de cada síndrome, mas é legal saber se elas são cromossomo a mais, se elas são cromossomo a menos, qual é o cromossomo que está a mais ou a menos, tá? E lembrando que Down é a que a gente mais escuta falar. Então, Down você tem que saber que é trissomia do 21, certo? A maioria das causas de síndrome de Down são não de junção na formação do óvulo. Paula, não pode acontecer na formação do espermatozoide? Pode. Só que lembra que os meus óvulos estão aqui parados há 32 anos em prófase 1, enquanto que os meninos estão produzindo espermatozoides continuamente. Então, como a célula deles é uma célula mais jovenzinha, a chance dela errar é menor. Não é zero, é menor. A chance da célula feminina errar, quanto mais velha a mulher fica, maior é. Então, é muito comum mulheres acima dos 40 anos terem crianças com síndrome. Certo? Vamos lá no vídeo conversar um pouquinho, se ver, fazer chamada? Tchau!